Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Estamos de volta com o nosso programa O Pai das Misericórdias, para que juntos, você aí na sua casa e nós aqui direto do santuário, possamos fazer esta comunhão de oração, de meditação e reflexão e assim crescermos juntos. E quando você vier aqui ao santuário, você já vem um filho novo, um filho renovado, um filho que já se deixou ser formado pelo Pai e que agora pode entrar na sua casa e fazer parte desta família. Nós estamos trabalhando as catequeses do Papa Francisco, no ciclo de catequeses sobre vícios e virtudes, e hoje nós vamos trabalhar a vida da graça segundo o Espírito. Por isso, tomemos a Sagrada Escritura, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 10, que diz o seguinte, abre aspas, assim também vós, depois de terdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei, somos servos como quaisquer outros, fizemos o que devíamos fazer. Fecha aspas. Enquanto o risco das virtudes cardeais consiste em gerar homens e mulheres heróicos na prática do bem, mas em última análise, sozinhos, isolados, o grande dom das virtudes teologais é a existência vivida no Espírito Santo. O cristão nunca está sozinho. Pratica o bem não por um esforço titânico de empenhamento pessoal, mas porque, como discípulo humilde, caminha atrás do Mestre Jesus. Ele vai à frente ao longo do caminho. O cristão possui as virtudes teologais que são o grande antídoto contra a autossuficiência. Quantas vezes certos homens e mulheres moralmente irrepreensíveis correm o risco de se tornarem presunçosos e arrogantes aos olhos de quem os conhece. É um perigo contra o qual bem nos alerta o Evangelho, onde Jesus recomenda aos discípulos, também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. A soberba é um veneno poderoso. Basta uma gota para estragar toda uma vida marcada pelo bem. Uma pessoa pode ter praticado uma montanha de boas ações, pode ter recebido reconhecimentos e louvores, mas se perde tudo isto apenas para si própria, para se exaltar. Ainda pode dizer-se uma pessoa virtuosa? Não. Assim o Papa, nesta catequese de hoje, conclui. Então, meus irmãos, as virtudes teologais, as virtudes cardeais, consistem em gerar homens e mulheres heróicos na prática do bem. E não estamos sozinhos, nós não estamos largados e abandonados, mas nós estamos junto de Deus, está conosco, nós estamos com Ele. E obedecer, que é uma das coisas que mais nos é colocada na Sagrada Escritura, e que Deus, durante toda a história da salvação, e ainda hoje vai dizer, se obedecerdes os meus mandamentos, tereis a vida. Se viverdes humildemente, sereis exaltados. O Evangelho continua falando para nós, e nós não podemos perder isso, porque o contrário é um mundo de orgulho, um mundo de prepotência, um mundo de autossuficiência que exclui Deus. E a pessoa aparece. Eu faço, eu consigo, eu posso, Quando o diabo tentou Eva, ele falou para Eva as consequências que ia ter se ela desobedecesse a Deus. Mas disse para Eva, olha Eva, se você comer desse fruto, você vai ser como Deus, não precisa mais de Deus. Você é que vai definir o que é certo e o que é errado. Autossuficiência,
Não entenda que essa autossuficiência na relação a Deus com a autossuficiência, que é aquela capacidade que a pessoa tem de por si mesma fazer um trabalho, né, produzir um estudo, um material. Vamos separar uma coisa da outra. Autossuficiência quer dizer, eu não preciso de Deus para eu poder ser bom. Eu não preciso de Deus para eu poder saber o que é certo e o que é errado. Eu acho, né, a sua autossuficiência. Então aqui o Papa ele mostra bem isso para a gente, né? Porque a prática do bem não é um esforço titânico, né? Ele coloca aqui muito bem, a prática do bem é uma consciência que eu tomo daquilo que é bom e que é Deus quem me alerta, e que é Deus quem me ilumina sobre esse bem, e eu decido livremente a fazê-lo, como um filho que quer fazer a vontade do Pai, porque a vontade do Pai é boa, porque a vontade do Pai produz vida, porque a vontade do Pai lhe dá alegria, porque a vontade do Pai o torna verdadeiramente homem, né? É essa liberdade que nós temos diante de Deus de responder a Ele. Então não é uma obrigação, é uma resposta que nós damos ao que o Pai nos propõe. E resposta essa que o filho que saiu de casa para viver a vida do jeito dele, deu ao Pai quando voltou. Me trata como um dos teus empregados, quer dizer, eu quero obedecer o que o Senhor manda, porque é melhor obedecer o Senhor do que passar fome, do que viver na miséria. E às vezes a falta da vivência das virtudes, a falta da vivência da graça que Deus nos deu pelo seu Espírito, né? De vivermos essas virtudes que são importantíssimas para nós, nós podemos nos perder, nos envaidecer. Até ele coloca também nesse texto, né, as pessoas que podem fazer um monte de coisa boa, mas no final ela se envaidece e vai dizer, não, fui eu que consegui, fui eu. Então, vamos dizer, é uma pessoa virtuosa? Não é mais. Porque ela tem se esforçado em fazer muitas coisas, mas o resultado final não é o reconhecimento da graça que Deus deu a ela para ela viver aquilo lá. Ela achou que foi por suas próprias forças, quer dizer, é uma apropriação inadequada das coisas, né? Uma apropriação indébita, né? Quer dizer, eu me apropriei de algo que não é meu. As virtudes são graças divinas, são dons de Deus dados a nós para nós vivermos a fé e praticarmos ela. E é isso que o Espírito Santo faz em nós. Nos leva a viver essas virtudes, essas práticas de bondade, de caridade, de fé. Eu creio em Deus, eu confio nele, caminho com ele. E há outras virtudes também, esperança, né? Quer dizer, esperar o cumprimento das promessas de Deus. E também a caridade, que é o exercício do bem enquanto caminhamos para o encontro com o Pai. Deus é muito bom e nós devemos buscar as coisas boas que Ele nos dá. Qual é o pai que o filho pede uma coisa boa, ele dá uma coisa ruim para o filho? Deus nunca fez isso, né? Mas nós muitas vezes queremos as coisas ruins achando que são boas e nós tomamos no nariz, né? Entramos pelo cano, como dizem por aí. E eu não quero que você, meu irmão, minha irmã, também entre pelo cano, mas preste atenção no que Deus está falando e no que está sendo proposto para viver. E viva, pratique as virtudes, né? E se nós fizermos o que Deus nos pede, o que Deus nos orienta, nós nos consideremos servos inúteis, não fizemos mais que a nossa obrigação, viu? Obedecer a Deus nós não fazemos mais do que a nossa obrigação, né? De obedecê-lo. Porque Ele é o Deus da vida e produz vida em nós quando nós vivemos aquilo que Ele nos ensina. Porque do contrário, né, nenhum de nós vai querer se alegar, né? Eu sou forte, eu não caio, eu isso, aquilo. A gente está sempre na linha tênue, né, entre o pecado e a graça. Então escolha sempre a graça e nunca o pecado e caminhe nela. E agradecido a Deus por Ele dar a você e a mim o Espírito Santo que nos fortalece e nos dá a iluminação correta do que devemos fazer e de como devemos fazer. Porque veja, Jesus, mesmo Ele sendo Deus feito homem, né? Ele se fez humilde, se fez obediente até a morte e morte de cruz. Que nós também possamos pedir ao Pai das Misericórdias, nesse dia de hoje, essa graça de sermos fiéis a Deus, de vivermos as virtudes, de praticarmos ela.
cada dia, cada momento. Faça esse exercício, porque é assim que nós vamos mudando o nosso modo de ser. Porque se nós não nos exercitarmos, quer dizer, se nós não nos empenharmos, se nós conscientemente não acolhermos o que Deus propõe, o que a graça dele dá a nós, nós não conseguiremos e vamos até achar que o que Deus propõe é um absurdo, é algo que não é possível e Ele não está pedindo muita coisa. Ele simplesmente está mostrando para nós, nós decidimos, eu quero isso. A graça de Deus já está com você quando você diz eu quero e vai se empenhar nisso. Então, vamos rezar ao Pai pedindo esta graça para que nós possamos vivenciar bem essa vida no Espírito com as virtudes que Ele nos dá. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Desça sobre você, sua casa e sua família, a bênção do Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.